So far we don't. Bom dia a todos. Aqui já vejo o pessoal se conectando. Quero agradecer o tempo e a atenção que as pessoas reservaram para participar do nosso webinar. Com muito prazer que a Tecnotri, no dia de hoje, recebe os convidados Alberto Boaventura, da Deloitte, Marcos Antônio Alves, da Minsight Indra, e a Tecnotri conta com a participação de Arthur Varejão para comentar e debater sobre as oportunidades de negócio e monetização de serviços 5G no Brasil. Nós esperamos aqui fazer um debate, uma conversa bastante produtiva, trazendo a experiência e o conhecimento tanto da Deloitte quanto da Minsight, que tem grande experiência no mercado nacional, e a Tecnotri, com mais de 40 anos trabalhando no segmento de telecom. Vamos aí trazer a nossa visão e de como o mercado está trabalhando nessa questão. Eu sou Renato Onofre, trabalho na Tecnotri já há mais de 15 anos, sou account manager e responsável aqui pelo atendimento dos clientes no Brasil. E vou ser o moderador dessa conversa de hoje. Nós já temos aqui alguns minutos, 2 minutos, já tem uma quantidade de pessoas aqui importante, conectado. Eu agradeço aí pela pontualidade e respeito aqui as pessoas que já estão. Vamos começar esse nosso webinar. Nós vamos ter, cada palestrante hoje vai participar com uma apresentação de 15 minutos e, em sequência, vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Por favor, sintam-se à vontade, participem, mandem suas perguntas pelo chat. Nós vamos estar monitorando aqui as perguntas que são enviadas e, no final da apresentação, a gente vai ter a oportunidade de conversar com cada um dos apresentadores. Mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo, e eu passo a palavra para o Alberto Boaventura, da Deloitte, para falar sobre a visão da Deloitte, os comentários que eles têm sobre o mercado 5G no Brasil e a monetização de serviços. Olá, pessoal, bom dia a todos. Acho que eu tenho que estar habilitando aqui eu estou sem habilitação aqui para compartilhar. Você tem como compartilhar aí, Renato? Eu não tenho como compartilhar daqui minha apresentação. Bom, eu vou, na realidade, iniciar a nossa discussão aqui. Na verdade, toda essa discussão a respeito do 5G, né, ela não nasceu hoje, né, ela já nasceu já há algum tempo já. Ela remonta aí a alguns anos, aí, acho que desde a introdução da internet móvel, né, ou seja, 20 anos atrás, aí, com o 3G, onde possibilitou aí a utilização dos smartphones, possibilitou a utilização, enfim, do acesso, né, na verdade, de novos serviços, não aqueles vinculados a bots, né, mas novos serviços de dados, onde o smartphone realmente foi o grande catalisador aí da transformação digital, transformando aí o mundo através aí de aplicativos onde utilizava recursos do hardware, do próprio... deixa eu só verificar aqui. Agora sim, do próprio recursos de hardware e recursos de software, onde, através da combinação, né, desses recursos, né, a construção de novos serviços. Né? E
mais recentemente, né, a internet móvel ela se consolidou com o 4G, né? Então, o 4G foi o grande consolidador da... Eu pergunto a todos, vocês conseguem ver aqui a apresentação, não? Conseguindo ver? Sim, está visível, Alberto. Obrigado. Obrigado. E, bom, voltando então no caso do 3G, na realidade, houve o surgimento da internet móvel, né, e também o do smartphone, onde, de certa forma, permitiu aí a construção de novos serviços baseados em API, com os habilitadores de hardware, de software, enfim, nessa construção. Na década passada, com o 4G, se consolidou esse mercado de banda larga móvel, né, e também introduziu também, nesse mesmo momento, aí, não só com as tecnologias de 4G, como o Narrowband IoT, enfim, todas as soluções aí da parte da internet das coisas, já. E agora, recentemente, nessa década, a gente vislumbra aí a possibilidade de utilização de serviços baseados em baixíssima latência, né? Onde os serviços, de certa forma, eles vão ser além daqueles serviços audiovisuais, mimetizando aí a realidade, ou seja, trazendo na realidade uma experiência imersiva de todos os serviços, né? Onde novas possibilidades de utilização, como digital twin e tecnologias de controle remoto, tecnologias, inclusive, até se fala agora, hoje no metaverso, serão possíveis em função dessa tecnologia. E essa agenda, na realidade, não é só do 5G, inclusive até da próxima geração também, o próprio 6G. Né? Então, aí, acho que começa a nossa conversa. Em função disso, todos os números associados ao 5G são superlativos, né? Ou seja, desde os primeiros estudos já em 2017, quando se apresentava aí em torno de oportunidades, em torno de 13 trilhões em toda a indústria, né, na próxima década, desde aplicações do agronegócio, né, enfim, com a melhoria, na verdade, com as aplicações já existentes aí para smart farms, né, como também controle de maquinários, serviços sociais, como eu falei, da parte toda da parte de healthcare, da parte de teleeducação, serviços financeiros também, Smart City também serão dinamizadas, né? Comunicação e entretenimento, principalmente toda essa parte de game, e também a parte da possibilidade também de distribuição de sinal de TV através do 5G, e, obviamente, a indústria e comércio, com retail, com essa distribuição. Hoje, o 5G ele já é mainstream, já é uma realidade, com mais de expectativa, na verdade, esse ano, que já se fecha já com mais de 1 bilhão de assinantes, né? Com 195 redes, mais de 1.000 dispositivos, as taxas aí alcançando aí em torno de 9 gigabits por segundo, com a utilização de bandas milimétricas e outras faixas também. E o 5G, na verdade, em relação à geração anterior, o 4G, ele tem uma curva de adoção 6 vezes maior, ilustrando aí justamente a pujança e o interesse nessa nova tecnologia. E isso, de certa forma, consubstanciou todo esse ambiente, consubstanciou também o grande interesse no leilão do ano passado, né, em novembro, com as faixas de 700, 2.300, 3.500, a principal faixa aí do 5G, mas as ondas milimétricas também, houve um interesse aí, concretizando aí um investimento de 7,4 bilhões só em licenças, né? Obviamente teve algumas resistências, né? Mas esse valor, assim, a ordem de grandeza não foi diminuída, e esse é realmente o interesse, principalmente para o mercado brasileiro, né? Mas qual é o grande problema associado ao 5G, né? O 5G, na verdade, tem alguns fatores de sucesso. Alguns fatores já foram, de certa forma, resolvidos, como a questão de espectro, né? Outros ainda precisam ser desenvolvidos, a questão da utilização de fibra ótica, né? Da disponibilidade de fibra ótica, de novos sites também. A virtualização também é um outro fator crítico de sucesso, onde a gente está falando de novos ambientes não só de cloud on-premises, né, privadas, como também clouds públicas também. A parte toda de edge computing também é uma outra necessidade também do 5G, e principalmente a questão da transformação das empresas, justamente em relação à questão do ganho de novas competências, né, principalmente a adaptação de novos processos, onde as operadoras, de certa forma, vão se debruçar aí desses novos desafios também. Já estão vivenciando isso.
A inovação também é um outro fato relevante, né? Ou seja, a construção de todo esse ecossistema, das parcerias, da verificação se o 5G, na verdade, todas as tecnologias habilitadoras, de fato, vai ser utilizado de uma maneira consistente, ou seja, com o dispositivo, com as aplicações. O 5G, de certa forma, ele traz esses habilitadores todos, a questão do desenvolvimento do ecossistema é importante. Né? O 5G também suscita aí a necessidade aí, cada vez mais aí, de ambientes colaborativos. E, por último, não menos importante, né? Ou seja, em função de todas essas expectativas de investimentos feitos, né? Existe uma parcela que foi feita agora no leilão, mas tem uma parcela bastante significativa nos investimentos de rede. A gente está falando, por exemplo, que o 5G ele vai precisar, pelo menos, para se ter aí uma densidade de demanda, né? Para atender uma demanda de 1 terabit por segundo por quilômetro quadrado, vai precisar pelo menos de 100 sites por quilômetro quadrado, isso precisa de muita fibra. Né? Então, esse investimento associado não só ao leilão, como também associado à construção dessa infraestrutura, de fato, há uma necessidade muito grande de se criar produtos que sejam compatíveis e, obviamente, que poder estar remunerando todo esse investimento feito. Bom, e o que na realidade está por trás disso tudo? Né? Existe um conjunto de tecnologias, com a própria transformação digital, com a questão das APIs, isso não se deu agora nesse momento, isso já vem citando já através de outras plataformas, como o STP e outras plataformas no passado, ou seja, onde os ativos de rede, os ativos também eles podem ser encapsulados aí através de APIs, e a transformação digital, isso já é uma realidade nas empresas. Existe um outro desafio, que é a questão da virtualização. Como é que se pode estar capturando as oportunidades associadas à própria virtualização com a exploração de novos modelos de negócio, network as a service, estruturas as a service, onde permite isso. A automação também é outra tecnologia que é bastante relevante, onde há uma necessidade de como se apropriar dessas facilidades para se construir, para se ter os benefícios associados com a parte de self-organized network, como algoritmos de predição de satisfação do cliente, com Customer Experience Management. E esses conjuntos de soluções, na verdade, ele tem um agravante, que é justamente as novas habilidades do 5G. O 5G ele nasce com esses conceitos todos de virtualização, de automação, mas ele também traz alguns conceitos adicionais, como network slicing, como desacoplamento do plano do usuário, do plano do controle, e como, na verdade, se utiliza essas tecnologias todas em benefício da monetização. Bom, a realidade hoje, dos sistemas até recentemente, basicamente é esse contexto dessa arquitetura à esquerda, onde eu tenho, na verdade, a infraestrutura, a gerenciamento dos meus elementos, o sistema de suporte à operação, o sistema de suporte ao negócio. Basicamente, eles são sistemas bem inflexíveis, eles são bem orientados à tecnologia que foi implantada, com a impossibilidade, por exemplo, de se estar fazendo gestões de uma maneira mais dinâmica. E o que, na verdade, se apresenta no contexto futuro é uma arquitetura mais lean, ou seja, onde, ao invés de se ter elementos conectados através de sinalização, os elementos vão ter uma conexão através de um barramento, onde as APIs serão acessadas, onde não só essa possibilidade dessa simplificação, mas também existe também uma necessidade de novas habilidades, que há uma nova aplicação, que é justamente a gestão de ambientes de multi-cloud, de domínios, onde toda essa combinação, de certa forma, os sistemas de operação e de suporte à operação e sistemas de suporte ao negócio precisam avançar. Os sistemas de suporte ao negócio, até então, eles eram baseados em fault management, em performance management, em configuration management, em troubleshooting. Os sistemas de BSS também, tinha, na realidade, os sistemas tanto de billing, de pré e pós, onde, no futuro próximo, na verdade, vai ter necessidade de uma simplificação e convergência, ou seja, uma possibilidade de utilização de serviços, de reutilização de código, eventualmente de simplificação na hora da geração dessas novas aplicações,
Também esses sistemas vão ter requisitos necessários aí através de APIs abertas para garantir a interoperabilidade. A escalabilidade, né? Vai ser importante, mas um tema importante, porque a gente está falando de múltiplos objetos conectados, então a virtualização do Cloud Native vai ser importante nesse sentido da escalabilidade desses novos sistemas. Cada vez mais a necessidade de percepção de como o usuário ele percebe as suas aplicações, não só as suas aplicações, mas baseado também nos seus dispositivos, também de muitos dispositivos. A hiperpersonalização é uma coisa importante. O autoprovisionamento Zero Touch também é outro requisito importante, principalmente quando a gente fala de clientes que são B2B, para fazer toda essa gestão de uma maneira integrada entre os ambientes dos provedores de serviço e as suas aplicações. A necessidade de cada vez mais de service assurance, né, de garantia do serviço que está sendo prestado, do SLA, do Quality of Service, do service assurance e, obviamente, aí com a questão da virtualização do Software Defined Network, cada vez mais os serviços vão ser monitorados fim a fim. A automação vai ser um outro requisito bastante importante. A gente está falando, por exemplo, no caso de uma rede 5G, de uma parametrização extremamente complexa, onde muito mais parâmetros são necessários para a realização dessa automação, dessa operação. Então, a automação é um requisito importante. E, por último, obviamente não menos importante, a questão da possibilidade da utilização de maneira mais efetiva dos novos ativos, né? Então, existem requisitos, por exemplo, associados aos novos negócios, como os tenants, network slicing, como real-time service development, ou seja, você tem que, na realidade, cada vez mais os serviços vão ser real-time. Intent-based network é uma necessidade, onde as aplicações elas vão ter que interagir com os sistemas de suporte para dinamicamente suportar novos serviços. E, obviamente, aí, com a utilização de blockchain, os smart contracts aí vão ser cada vez mais populares. Bom, então, esse é o requisito. E como, na verdade, a gente está ajudando aí, de certa forma, as operações, através das suas parcerias, através aí, das soluções do mercado, como da Tecnotree, né? Então, a gente tem ajudado, na realidade, da seguinte forma, né? Desde a parte do planejamento, depois, obviamente, do leilão, né? Desde a parte do planejamento estratégico de implantação de rede, eventualmente observando aí algum tipo de otimização de custos, também na construção de um plano, né? E também na jornada de virtualização da rede, né? Jornada de workloads, definição de arquitetura, e vai. Evolução dos sistemas BSS e OSS, né? Tendo encontrado aí um parceiro correto, né? Definição da arquitetura, componentização de serviços, service assurance, zero touch. O plano estratégico de produtos, ou seja, toda a estratégia de produtificação, de go-to-market, de identificação da priorização de quais são as verticais. E, por último, não menos importante, o desenvolvimento dos mercados e de inovação e parcerias, né? Isso é extremamente importante. Como a gente falou, né, assim, o 5G ele vai abrir muitas possibilidades, principalmente a inovação vai ser um requisito extremamente importante. E a garantia, né, de se ter, na verdade, um conjunto de parcerias e aplicações para aquela vertical específica, essa identificação, né, dessa combinação, ela vai ser extremamente importante também para o sucesso dos serviços prestados. E o que a Deloitte tem feito aqui no Brasil, né, e um pouco no mundo, né? Então, recentemente, a gente publicou, a gente divulgou um estudo conjuntamente com o Ministério da Economia, onde foi feito todo um levantamento das oportunidades aí das aplicações do 5G, principalmente focados no mercado de software, né? Identificando todos os ecossistemas, né? Desde o benchmark internacional, mapeamento do ecossistema, identificação das demandas, diagnósticos de risco e também toda a parte de orientação de políticas públicas. Então, esse documento, na verdade, ele é do Ministério da Economia, a gente publicou ele foi oficialmente publicado em abril desse ano, né? Foi divulgado. E entre os estudos, né, o Brasil, na verdade, está num cenário bastante positivo, onde se fala aí, desde para todo o 5G, né, está se falando aí em torno de 101 bilhões de reais, desde software para a parte de rede, né, ou seja, para novas oportunidades, eventualmente para soluções abertas
de Open RAN, né, onde, de certa forma, permitiria o desenvolvimento, e há também até softwares de aplicações. A gente também está com algumas iniciativas de redes privadas, esse é o caso mais emblemático, a gente está fazendo com diversos parceiros, né? É uma iniciativa que é do Hospital das Clínicas, basicamente o que está sendo buscado aí é uma solução de conectividade de 5G para atendimento remoto de pacientes, né? Então, basicamente, o objetivo é promover, na verdade, essa combinação da medicina da engenharia, o fomento também do ecossistema nacional e, obviamente, a identificação aí dos parceiros desse ecossistema. Então, é um projeto que já está em andamento, a gente está em fase de conclusão dele e enfim, no futuro próximo aí terão notícias, né? A arquitetura basicamente é essa, onde eu tenho, na verdade, um data center local, um edge data center, né, lá no Hospital das Clínicas, e eu tenho algumas aplicações que estão dentro da nuvem e aplicações de rede também que estão em outro data center, onde, de certa forma, vai ser feita toda uma avaliação da conectividade 5G, justamente no atendimento remoto, né? Então, na verdade, existem alguns casos de uso, né, que acho que a gente não tem como avançar aqui, justamente por causa do nosso tempo. A gente construiu também, em Portugal, um centro, né, de excelência do 5G, é um laboratório, né, onde ele tem uma grande infraestrutura, não só laboratório, mas tem toda a parte de espaço de coworking, enfim, é uma grande infraestrutura para justamente fazer o desenvolvimento desse ecossistema, de testes, de validação, de verificação de antecipação de alguns problemas, né? Não só relacionados aí, obviamente, à questão da monetização do negócio, mas de todas as complexidades associadas ao próprio 5G, né? Desde a parte de transporte, acesso, core e aplicações. Esse centro ele já tem dado alguns resultados no mundo, né? Desde a Austrália, em países da África, nos Estados Unidos, com alguns projetos de relevância, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem entregado. E esse laboratório ele vai ter um braço aqui no Brasil, né, onde esse braço ele vai se conectar ao esse centro de excelência que é lá em Portugal, né? Então, a gente está preparando já as nossas equipes, a nossa estrutura justamente para se ter esse braço aqui, dada a importância aqui do mercado brasileiro. Bom, é isso, senhores. Eu agradeço aí, acho que talvez, eu não sei se eu passei um pouco do tempo, mas eu agradeço aí a oportunidade. Eu fico à disposição aí para perguntas e respostas. Alberto, muito obrigado. Excelente aí sua apresentação, conteúdo. Realmente é um material bastante vasto, tem muita coisa acontecendo. As iniciativas da Deloitte aí realmente anima bastante tudo que há por vir aí. Eu queria duas coisas, lembrar toda a audiência, estamos abertos a perguntas e respostas, né? Se quiserem, se alguém tiver interesse ou quiser fazer uma pergunta diretamente para o Alberto ou para qualquer um dos outros apresentadores, por favor, coloca no chat, que nós estamos olhando aqui o chat. E eu queria aproveitar a oportunidade, Alberto, eu vi aqui várias coisas que você falou, né? Muito interessante, várias oportunidades em segmentos diferentes, mas já fazendo o gancho, inclusive, com o tema principal do nosso evento de hoje, especificamente, assim, na sua visão, ou no seu experiência, conceito, quais são os grandes desafios que existem aí para realmente esses serviços eles serem monetizados, né? Como realizar a monetização desses serviços que são coisas bastante inovadoras bom, eu gostaria de ouvir seus comentários e considerações a respeito dessa questão especificamente. Bom, excelente pergunta, Renato. Na verdade, a monetização ela não tem uma única regra, né? Não tem uma única receita, né? Ela passa por um conjunto aí de ações, né? A primeira ação é justamente o desenvolvimento do ecossistema, né? A identificação dos parceiros, a identificação, na verdade, aí eu falo das parcerias, né? Ou seja, aquela que, de certa forma, tem as soluções apropriadas para aquele tipo de solução. A gente está falando de investimentos que são da ordem de bilhões aí, então,
essa identificação realmente é bastante crucial, né? Ou seja, não só do dispositivo, da aplicação, mas eu digo de toda a gestão que é afim do serviço, da gestão do seu ciclo de receita, do seu ciclo de operação desse serviço. Então, isso é importante, ter essa parceria correta, ter uma arquitetura apropriada. Essa é uma outra questão. A outra, obviamente, aí é justamente a gente está falando de tecnologias que são novas, né? A gente está falando, na verdade, que novos modelos de serviço, né? E, obviamente, esses modelos de serviço eles não podem ser só baseados em contabilização de volume de dados, contabilização de subscrição. Na verdade, ele tem que evoluir no seu modelo de negócio, justamente para poder estar apropriando o que de certa forma, aquele serviço, né, ele vai resolver o problema para o cliente. Né? Ou seja, como, na verdade, se verificar, né, daquele serviço, aquilo que vai estar sendo útil, né? Ou seja, fazer uma verificação da utilidade daquele serviço. E, obviamente, precisa de ter sistemas que sejam flexíveis, sistemas que sejam evolutivos e que, na realidade, traga aí uma nova combinação de como a realização dessa precificação, essa relação, da precificação correta, né, desse serviço para o próprio cliente. Então, isso realmente é crucial, é importante que se tenha. Então, a gente está falando da parte toda de ecossistema, a gente está falando de evolução também dos sistemas de DSS e OSS também, que serão essenciais nesse sentido, né, dessa gestão de uma maneira. E, obviamente, aí, produtificação também dos serviços também é importante. Então, acho que basicamente são três: ecossistema, produtificação, né, e go-to-market, e, obviamente, sistemas de suporte ao negócio, sistemas de suporte à operação, que também consigam estar fazendo toda essa gestão desse ciclo de venda, ciclo de operação desse serviço. Excelente. Muito obrigado, Alberto. Quero agradecer muito o seu tempo, muito interessante. Na verdade, a gente vê essas apresentações e a certeza é que tem muito trabalho para ser feito ainda com 5G. Né? Eu agradeço muito a sua participação e o seu tempo. Se os participantes quiserem mandar perguntas para serem respondidas offline, a gente vai gravar tudo aqui, guardar e distribuir. Muito obrigado, Alberto. É um prazer ter você aqui e vamos passando aqui para o Marcos para ele trazer os comentários e a visão da minha insight a respeito do assunto também. Eu vou compartilhar a sua apresentação aqui, Marcos. Um segundo e a gente já começa. Comecei pela parte errada, por aqui. Tudo bem. Vamos lá, Marcos, todo seu. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Renato, Alberto, Arthur e demais colegas aqui presentes. Mais uma vez aqui, muito obrigado pela participação, pelo convite. A minha ideia aqui é justamente complementar a apresentação do Alberto, que foi muito bem executada, em dizer como a Minsight Indra está se posicionando e está ajudando as operadoras nessa transformação, né? Que o 5G traz muita transformação. Então, Renato, se puder avançar, eu vou falar rapidamente. A Minsight é o braço tecnológico da Indra. Nós atuamos aqui em 5 verticais, em 5 mercados. Estou aqui representando o mercado telecom e mídia, a qual eu sou Technical Account Manager. Trabalho nesse mercado há mais de 15 anos. E a Indra, que é a marca mais conhecida aqui no Brasil, é uma multinacional espanhola. Ela está muito mais focada hoje em dia na defesa e segurança, transporte e tráfego. São outras linhas e projetos que nós temos, que nós chamamos aqui de não TI. São projetos mais relacionados à segurança, mais relacionados a cyber e outros projetos. E dentro do braço Minsight, onde nós estamos desenvolvendo os projetos de suporte às operadoras, né? Pode ir, Renato. No país, nós estamos desde 96, somos mais de 8 mil colaboradores, 13 escritórios espalhados pelo nosso território nacional, e nosso polo tecnológico hoje está lá em João Pessoa,
nossa matriz em São Paulo, mas nós trabalhamos aqui principalmente no eixo São Paulo, Rio, Curitiba, com as nossas filiais de telecom. Então, aqui é mais para dar um dimensionamento do que nós somos e dizer que nós estamos aqui muito empenhados, muito engajados nessa transformação que o mercado telecom está passando nesse momento. Pois não, Renato? Então, aqui, antes de começar, eu preparei um vídeo muito curto, de 1 minuto e 30 segundos, que é justamente para começar uma discussão com vocês sobre oportunidades de negócios dentro da transformação de 5G, que é o objetivo aqui da nossa sessão. Então, eu vou falar mais no que diz respeito a 5G, uma rede privada 5G, potencializar negócio focado às indústrias verticais, para que vocês aqui, os operadores, possam potencializar o teu negócio, potencializar também a comunicação da sua rede e transformando essas oportunidades em atendimento às empresas, às indústrias que hoje, devido a restrições de acesso, restrições de velocidade, não são possíveis de explorar toda essa vantagem que vem trazendo o 5G para essas indústrias. Então, Renato, se puder executar esse vídeo para dar um overview geral, aí nós já continuamos. Em um mundo hiperconectado e cada vez mais exigente, onde o imediatismo e a segurança nos processos são fundamentais, a inovação que a tecnologia 5G representa é essencial. O 5G é apresentado como um capacitador de casos de uso inovador e de outras tecnologias para melhorar a produtividade e reduzir os custos para as empresas. Na Minsight, oferecemos tudo isso graças a uma rede privada 5G, exclusiva, eficiente, flexível e segura, com a vantagem de ser uma solução autônoma e gerenciável Network in a Box. End-to-end e best of breed, interoperável com outros sistemas IoT e industriais. Assim, com nossa solução on-premise com componentes pré-integrados estarão à sua disposição. Maior controle sobre os recursos de sua rede. A possibilidade de executar aplicações na borda. Implantação de redes móveis em locais remotos. Substituir as redes existentes por outras mais confiáveis, seguras e de alto desempenho. Conecte-se a nós. Conecte-se às nossas redes privadas 5G. Fazendo a diferença em sua transformação digital. Obrigado, Renato. Essa ideia, então, o overview aqui, pode avançar, por favor? Uma palavra que fica aqui é um capacitador, né? Então, o 5G ela vem hoje para capacitar e conectar a indústria a novas oportunidades. Pode avançar? Então, a gente vê hoje uma necessidade de transformação nessas indústrias muito focadas a novos elementos, a novos dispositivos, uma quantidade de elementos IoTs nunca antes vistos, uma quantidade enorme de possibilidades e geração de novos casos de uso nessa transformação digital dos setores verticais. Aqui eu trago alguns exemplos. Por exemplo, a gente fala muito de fábrica do futuro, indústria 4.0, onde a gente vai ter possibilidades, através da conectividade 5G, a gente melhorar segurança, melhorar o controle de produção. A gente já tem cases aqui relacionados ao mercado de energia, onde a gente tem controles de turbinas eólicas, onde a gente consegue mapear em tempo real a produção de energia elétrica, a questão do transporte e logística, os dispositivos. Nem vou avançar tanto dos dispositivos autônomos, que é um futuro que logo vai chegar, mas pelo menos o que é real, você tem um controle mais eficiente da frota, consumo de gastos de combustível, racionalização de energia, mineração, que é outro case muito interessante. Muitas vezes a falta de comunicação num túnel ou numa linha que você não existe possibilidade de chegar até esses pontos com o Wi-Fi tradicional que existe hoje, serão possíveis através desta rede privada 5G. Então, aqui são alguns exemplos que a gente vem trabalhando muito forte em criar esses cenários e muitas vezes potencializando novos negócios. Acho que o objetivo aqui é sempre falar em potencializar novos negócios e atender às necessidades desse mercado. Pode avançar? Bom, como eu comentei, o Alberto falou muito bem com relação às transformações que se esperam ter.
uma comparativa muito básica aqui, 5G com 4G, até 1000 vezes mais dispositivos conectados, menos 90% consumo de energia e mais de 100 vezes a famosa 100 vezes redução da latência, que é algo muito, muito aqui promissor, né? Muitas ações hoje dependem de uma latência. Latência é a velocidade de resposta, muitas vezes que a rede 4G não atende. Quando você precisa uma resposta muito real-time, você não tem com a tecnologia atual. Então, a gente vem trabalhando, o mercado vem trabalhando com dois tipos, basicamente, de 5G. O NSA e o SA, né? O NSA, basicamente, é o Now Standalone, que é usando a mesma rede, o core da 4G existente, para você transformar esse core e dar mais velocidade ao seu negócio. E o 5G Standalone, que é o desejo aqui, que é realmente toda a transformação da topologia da rede, da operadora, já atendendo os conceitos de 5G. Aqui, comento um pouco do valor diferencial. Por que, então, eu não sigo com Wi-Fi? Por que eu não sigo com a rede cabeada? Então, aqui, como eu comentei, depende muito da questão da indústria, da necessidade do negócio. Essas soluções tradicionais não atendem no dia de hoje. Então, uma rede privada 5G, ela vem de encontro para atendimento desses novos requerimentos. Pode avançar, Renato. Então, falando um pouco desses benefícios, a gente tem uma percepção do aumento da segurança, privacidade e confidencialidade dos dados, a implementação de redes móveis em locais remotos, é o caso de mineradora, é o caso de túneis, como a gente falou, substituição de passivo, de legado, a gente trabalha aqui com uma questão de modernização de aplicação, maior controle dos clientes, maior controle da produção, maior controle do que está sendo executado, né? E o mais importante aqui é uma rede dedicada de uso exclusivo, né? Dentro da própria instalação do cliente. Desculpa, pode avançar? Então, basicamente, como a Minsight está se posicionando aqui, né? A gente vem trabalhando muito forte em desenvolver novos dispositivos ou parceiros de dispositivos no cenário local. Temos muitas parcerias no cenário internacional. Nossa matriz é na Espanha, como eu comentei. Nós temos desenvolvido diversos parceiros, mas muitas vezes tributação, a carga de importação é cara, é alta para fazer a importação desses dispositivos internacionais. Então, o que nós vamos trabalhando também, junto com a indústria local, em buscar incentivar também a produção local em cima dos dispositivos IoTs que serão parte desse processo de modernização. Então, desde câmeras, desde dispositivos móveis, desde drones, desde as próprias antenas, desde os próprios equipamentos de edge computing. Então, toda a parte que compõe o end-to-end de um processo de uma rede 5G privada, nós estamos trabalhando fortemente para desenvolver essas soluções no território nacional. Então, a Indra ela entra como integradora. Então, eu vou falar muito na segunda parte aqui da apresentação, como uma empresa com um perfil de integrador, como é o nosso perfil, vem ajudando as operadoras justamente nesse caminho de eficiência, a você encontrar as melhores soluções e você fazer uma convivência do teu parque legado com o seu parque novo. Então, esse é o papel da Minsight, e a gente, inclusive, vem trabalhando com uma plataforma, vou falar um pouquinho dela, chama OneSite Platform, é uma plataforma 100% open source, preparada justamente para plugar num CRM, plugar num produto de mercado, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, e a parte de controle da rede ali, a parte de controle da ativação, seja feito totalmente à medida para cada um dos clientes, tá bom? Pode avançar um pouquinho, Renato? Aqui é um exemplo real já de um case que a gente vem explorando, que é controle de acesso e identificação de pessoas em ambiente interno. A gente está usando 2 espectros, 4G e 5G, 10 MHz de 4G ali na onda 3B e 40 MHz N78. Então, aqui é uma instalação interna que a gente já está testando, provando aqui na Indra, Minsight, para justamente potencializar novos casos de uso em cima dessa infraestrutura. Então, aqui nós já estamos realmente, na prática, exercitando o que seria um 5G privado para estender esse 5G privado para demais casos de uso. Então, a gente, desde a plataforma, desde a infraestrutura, desde o equipamento de comunicação, então, toda a estrutura necessária para gerar essa comunicação. Renato, por favor.
Consolidando, então, muito de encontro também, outra vez, o que foi falado aqui anteriormente, o papel do integrador. Acho que esse é o grande desafio. Uma empresa de tecnologia que tenha uma visão de telecom e possa auxiliar o quê? As operadoras, os clientes, as indústrias a ter a melhor implementação, a ter uma convivência do cenário atual e gerar novas oportunidades, novos projetos de transformação dentro do seu entorno. Então, o contexto do negócio 5G fica claro para todo, é uma realidade, já existe aqui diversos cenários de utilização dessas velocidades aumentadas que o 5G traz. Insisto falar que ele é um capacitador de novas tecnologias, o IoT, Edge Computing, falar também do Big Data, onde que você vai ter um arsenal de dados sendo gerados desde do log dos seus equipamentos, desde da intenção de compra do teu cliente. Isso tem que ser armazenado num grande data lake para que as empresas tomem decisões muito mais rápidas e acertadas junto aos seus clientes. Potencializador de produtividade, é quase um trava-língua, né? Potencializador de produtividade. Então, a eficiência e otimização dos custos das indústrias verticais, como eu comentei antes. Então, você ter o melhor controle do seu parque fabril, você ter o melhor controle da comunicação da sua produção, e aí a habilitação de casos de uso inovadores, né? Automação de processos, controle de máquinas, como eu comentei, melhoria da segurança laboral, segurança do trabalho, em Minas e em outros lugares. Do lado direito, aí vem aqui um comentário relacionado aos principais objetivos e necessidades dessa transformação, como a gente enxerga, né? Outra vez, como falando aqui como integrador. Cada vez mais as empresas elas têm que ter seu parque de tecnologia muito mais cloudificada, muito mais orientada a cloud, porque você vai precisar uma elasticidade, uma resiliência, uma velocidade do aumento da tua infraestrutura muito mais ágil, dado esse cenário, né? A gente ouve falar muito de Cloud Native, foi falado aqui anteriormente, que todas as aplicações, as plataformas, sejam orientadas a esse conceito. Data Driven, que é um pouco o que eu comentei. Todo dado que é gerado nas companhias, esse dado ele é transformado em valor. Então, esse dado ele ajuda na tomada de decisão, nos investimentos. Então, eu gosto muito do exemplo na construção de novas fibras, né? Então, vou construir para a direita ou vou construir para a esquerda? Então, você precisa uma série de análises de estratégias socioeconômicas, poder aquisitivo das regiões para você tomar a melhor decisão. Agile, DevSecOps, nem se fala, né? Toda a parte de automação, de entrega dentro desse parque, e a rede está sofrendo muito essa transformação a partir de agora, né? Aquela questão das redes tradicionais, ela acaba mudando muito. Foi falado aqui de slice também, funções de redes virtualizadas. Tem muito mais uma pegada de tecnologia do que muito mais a questão de telecom como em si. Apification, tudo voltado à API, né? Que é aquela história do gateway de comunicação. Então, desde o seu CRM, desde o seu OSS, desde a parte de redes, acabou aquela parte do hard-coded. Então, a comunicação ela tem que ser ampla e aberta, para que facilite, inclusive, você plugar novas aplicações e plugar novos negócios. IOPS, o desejo, né? O desejo do pessoal de operação que está aqui, né? Zero touch. Então, basicamente, você tem um erro no teu equipamento, a tua ferramenta de troubleshoot te alerta aquele erro, você tem uma inteligência, uma lógica de avaliar aquele erro, avaliar aquele problema, aplicar alguns comandos, e antes de chegar para o teu operador, né, colapsar a tua fila lá do NOC, você ter realmente algumas decisões tomadas. Não que não chega. Acho que o atendimento humanizado ele vai acontecer, ele vai continuar existindo. Mas a ideia aqui é você colocar mais inteligência para que realmente você transforme o teu NOC num SOC, né? A gente vê falando aqui, mais orientado ao serviço, mais orientado à qualidade do cliente. Banda larga melhorada e serviços críticos. Então, aqui é um pouco do que a gente entende de visão. E, Renato, você pode avançar? Só faltam mais 2 slides para completar aqui. Então, aqui a nossa visão, trouxe aqui um pouquinho a questão dessa transformação de arquitetura. Então, cada vez mais o integrador como a Indra, como nós, vamos estar sempre apoiando as operadoras e dando preferência às soluções de mercado, às plataformas de mercado que sigam padrões. A gente é membro do TM Forum, a gente segue as orientações do TM Forum. Então, essa questão da transformação 5G, ela vai muito de encontro a essa transformação também da arquitetura das empresas. Então, a gente vem aqui trazendo essa visão
né? Você pode avançar a última lâmina para a gente concluir aqui, acho que eu estou com o tempo um pouco estourado, mas a gente vem seguindo e orientando realmente as empresas operadoras para quê? Para que essa transformação seja do 5G da rede privada, seja do 5G da rede aberta, seja modernizada em conjunto com essa transformação de arquitetura também para poder suportar e dar melhor velocidade ao negócio. Então, último slide, Renato, todos, essa é a nossa visão, essa aqui é nosso desejo, que vocês, clientes aqui, tenham o melhor resultado de um trabalho do integrador, a melhor parceria, estou falando muito de B2B, geração de novos negócios, as melhores opções aqui para gerar novos negócios, tá bom? Era esse minha mensagem, Renato. Muito obrigado. Marcos, excelente apresentação, muito obrigado, muito pertinente, né? A gente sabe e tem visto movimentos e bastante interesse aí com as redes privativas, e isso é uma coisa assim que é um caso que tem uma aplicação bem específica e uma necessidade também, né? Como você bem disse, as mineradoras aí que normalmente estão em lugares remotos, de difícil acesso, e ter uma rede privativa aí vai ajudar muito na automatização e implementação da indústria 4.0, né? Isso me leva a pensar o seguinte, com relação à massificação, né? Você fazer a questão das redes privativas vai atender o B2B, mas a massificação, para isso ser realmente massificado e chegar a todo o grande público, quais são os desafios, quais são o que as operadoras vão ter que tratar, pensar e considerar para que o 5G seja realmente massificado no dia a dia, em todos os ambientes aí da população aqui no Brasil? Excelente pergunta, Renato. Acho que aqui vou responder de algumas formas. A questão vai de encontro justamente ao business das operadoras, é acesso à conectividade. Então, você vê as indústrias verticais cedendo por ter essa conectividade, cedendo por ter melhores velocidades e acessibilidade a essa nova mudança. Então, assim, acho que o primeiro ponto aqui é um trabalho realmente de investimento em conjunto junto às operadoras para que essa velocidade ou essas novas velocidades cheguem até a porta até a porta, a gente falar, né? Mas até a entrada desses clientes. Estou falando muito aqui de B2B agora, né? Deixando um pouquinho o B2C de lado, falando mais clientes corporativos, que é o meu foco aqui da reunião. Então, o primeiro desafio é justamente a conectividade em parceria com as operadoras, que essa conectividade chegue até a porta do cliente, para ir da porta dele para dentro, a gente transformar aquilo no acesso da rede privada. Segunda coisa que eu acho que é importante comentar é a priorização dos casos de uso. Quando a indústria ela olha toda essa possibilidade, são centenas e milhares de possibilidades, ela fica assim meio, vou começar por onde? O que mais me importa? Então, é melhor eu cuidar da segurança, do acesso, ou é melhor eu investir na minha manufatura? Então, aqui é uma questão de priorização, do ponto de vista de casos de uso, né? A integração com dispositivos, como eu comentei, cada vez mais ter dispositivos produzidos em território nacional para baratear o custo de investimento, né? E, por fim, né, com relação à visão, a integração de toda esta rede privada que foi comentado aqui com os sistemas do cliente, seja o sistema de manufatura, o MRP da vida, seja o ERP, seja o próprio OSS e BSS. Então, fazendo a integração de todo esse sistema para ter a maior eficiência na implementação de uma rede 5G privada. Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito interessante. Realmente, bastante coisa pela frente. E, bom, parece que a gente vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito nos próximos anos. É verdade. Muito obrigado, Marcos. Agradeço sua participação. Agregou bastante aqui ao nosso discurso. E vamos passando aqui para a apresentação do Arthur, né? Para o Arthur falar um pouco da parte como a Tecnotri vê a questão da monetização e da parte da arquitetura de sistemas de suporte à operação. Arthur, por favor, sinta-se à vontade.
Muito obrigado, Renato. Um bom dia a todos e obrigado a todos por dar essa oportunidade de nós compartilharmos a visão da Tecnotri para a adoção do 5G. É muito interessante essa apresentação, porque e normalmente ela segue aquele padrão, né? E normalmente a gente tem desafios anteriores a cumprir, principalmente na infraestrutura do Brasil. Então, o que eu quero mostrar aqui é um caminho de evolução digital para conseguir monetizar o 5G. E ainda nós temos uma evolução de infraestrutura e uma evolução de sistemas que os nossos operadores, os nossos clientes têm que cumprir para conseguir atuar de maneira rentável no mercado de 5G. A mudança que vai acontecer com a entrada do 5G já é uma mudança que vem acontecendo aos poucos, que veio principalmente com a digitalização. Então, o 5G não vai ser uma virada de chave como a gente imaginava em algum momento. Ele já está acontecendo. Os serviços digitais já estão chegando ao nosso cliente e vocês vão ver que a principal tendência é a diversificação desses serviços digitais que o 5G vai trazer para a gente. E como que a gente deve estar atuando para estar pronto para essa revolução? Próximo, Renato. Bom, a tendência de mercado que é muito interessante mencionar é que o 5G é muito mais do que telecomunicações. A gente vai trabalhar com serviços virtuais, digitais, físicos e também, como eu estava mencionando, digitais. Então, a questão é você poder, de uma forma que o operador de telecomunicações possa disponibilizar serviços próprios, serviços de terceiros, serviços digitais que venham através desse consumo de dados que o 5G vai poder prover para a gente. Como estava mencionando, o advento do 5G é uma questão que ela já está no horizonte, como muito bem mencionou o Marcos, a questão da indústria 4.0. Para mim, ela é a primeira beneficiária dessa evolução do 5G. Segundo, vem a parte do B2C, a experiência ao cliente, o foco que nós vamos ter no cliente, que hoje pensamos uma operadora de telecomunicações, pensando naquelas jornadas clássicas de venda de um serviço de telecomunicações para o cliente, mas não, a partir de certo momento, vão ser essas microjornadas de integração e de comercialização com o nosso cliente que realmente vai habilitar a monetização. Vai ser a capacidade do nosso cliente se subscrever, se assinar um serviço de OTT, assinar um serviço, a compra de um filme, também uma série de outros serviços digitais que a gente pode concentrar num hub que o 5G nos vai habilitar. Novos modelos de negócio, porque uma série de modelos de negócio vão ser habilitados por essa alta conectividade, dispositivos e serviços diversos. Isso é muito interessante, porque hoje, quando pensamos em telecomunicações, pensamos no nosso celular, você pode ver. A partir de certo momento, como eu já disse, a questão do carro, a questão de operações em indústrias, todos esses vão gerar transações e eventos para os nossos sistemas de telecomunicações. Então, é muito interessante que nós somos capazes, o próximo ponto aqui, de convergir todos esses dispositivos e todos esses serviços que vão prestar. Porque existe uma questão de que, hoje, a telecomunicações tradicionais, nós temos dispositivos básicos de consumo de voz e consumo de dados, e, na sua maioria, consumo de dados é o tipo de evento que gera, que é o evento cobrado na questão de conectividade. A partir de amanhã, a gente vai, com o 5G, vamos ser capazes de conectar tantos outros dispositivos de cidade inteligente, de casa inteligente, de automação industrial, que eles também vão gerar eventos para os nossos sistemas e vamos ser capazes de convergir isso na nossa visão de cliente. Então, convergência já deixa de ser aquela visão dos 4 serviços básicos de TV, móvel, dado e telefonia fixa, mas para uma série de serviços que os nossos clientes vão poder aproveitar dessa evolução de 5G. A questão de inteligência artificial e machine learning vai ser básico, principalmente para a questão industrial, que o Marcos estava mencionando. Sistemas têm que ser seguros e ágeis, e a questão de latência é muito importante aqui na segurança. O tempo de resposta dos sistemas vai ter que ser muito mais ágil que a gente tem hoje. A questão da alta performance, porque hoje nós transacionamos um nível de eventos que, a partir de certo momento, quando tivermos uma indústria 4.0, vão ser muito mais altos, vamos ter muito mais transações sendo monitorada e sendo consumida por nossos clientes do que temos hoje numa conexão de dados básica, que é o 4G, e vamos ter modelos de implementação distintos. O que é muito importante é ser ágil nessa implementação e poder fazer a questão do
software as a service e passar até o nível que a gente fala que é qualquer coisa as a service. Nós já vamos deixar de fazer aquele tipo de implementação que fazíamos antigamente, de uma transformação digital on-premise no nosso cliente para uma evolução de serviços que nós prestamos ao nosso cliente, um digital native, que é a capacidade de modularizar e adotar implementações on-cloud, que já foram mencionadas anteriormente aqui. Então, vamos ter que facilitar e implementar de maneira rápida esse software e esses serviços, porque a competição no 5G vai ser bastante forte. Próximo, por favor, Renato. Então, no que toca a gente da Tecnotri, que somos provedores, como vocês devem saber, somos provedores de OSS e BSS, é a questão de habilitar a arquitetura aberta, porque isso vai ser o grande diferencial do 5G. Primeiro, a questão que a convergência é a regra. Eu vou ter diversos dispositivos, diversos serviços que eu vou ter que habilitar para os meus clientes. Segundo, diversas linhas de negócio, além das linhas de negócio tradicionais de empresas de telecomunicações. Uma arquitetura multinúcleo e também a arquitetura aberta, que nos vai ajudar muito rapidamente a integrar a outros cores. Quando eu chamo multinúcleo, ela vai ser uma arquitetura multicore, e eu tenho que ter essa interface facilitada. Então, venho novamente mencionar a questão dos Open Apps, a questão da orientação ao TM-Forum, que a Tecnotri, by the way, é líder no mercado na implementação de arquitetura orientada ao TM-Forum, as Open Apps. E isso é muito interessante, porque hoje, eu consumo dados do meu celular que são de uma rede que eu mesmo gestiono. Pode ser que no 5G tenhamos redes próprias e redes terceiras, mas a partir de um momento nós vamos ter hubs de integração de um gestor, por exemplo, de Service on the Top. Vamos ter um gestor de streaming, vamos ter um gestor de frota, por exemplo. E como eu vou integrar essa frota de uma indústria 4G de mineração, por exemplo, ao meu sistema BSS e OSS? Então, esse é o grande desafio, que vamos ter diversos cores de dispositivos distintos, de sistemas distintos que vamos ter que integrar, fazer o charging e faturar esses clientes, e vamos ter que continuar tendo uma visão única desse cliente. E os sistemas de BSS, toda a história vem nos habilitando. Cobrar qualquer evento e qualquer dispositivo. Vamos ter eventos baseados em tempo, eventos baseados em quilômetro, eventos baseados em consumo de dados, eventos a granel e de N dispositivos, TV, casa, carro, frota, até serviço de aluguel de bicicleta que você pode habilitar por uma carteira digital do seu pré-pago, por exemplo, por que não? Então, toda essa conectividade vai ter que habilitar vai ter que habilitar a capacidade de consumir e cobrar qualquer serviço. E o mais interessante é a mensagem que a Tecnotri quer deixar. TI é um facilitador, não é o gargalo. Nós temos que habilitar as nossas empresas, as nossas operações, os nossos negócios a rentabilizar. Nós não podemos ser a pedra no caminho. Então, seguindo essas diretrizes, principalmente da arquitetura aberta, nós vamos ter velocidade para habilitar nossos negócios em uma competição que vai ser, além das operadoras tradicionais, vamos ter um marketplace digital com diversos serviços aí operando nesse mercado novo. Próximo, Renato, já para ir terminando. A questão da arquitetura aberta e modular é muito importante, como vinha mencionando. Adotar padrões é muito importante, padrões como 3GPP e OpenApp, isso é muito importante para que nós possamos conectar de maneira estandarizada aos nossos serviços, a serviços de parceiros e a serviços de clientes, que nós vamos ter que abraçar todo esse ecossistema a partir de um ambiente de conectividade 5G. A questão de microserviços, já não faz mais sentido fazer uma implementação full stack, como chamava antigamente, fazer uma implementação monolítica. Ela tem que ser modular. E elas têm que ser modulares e fazer sentido para cada serviço que eu exponho, para cada produto que eu exponho, tem que ter essa independência e poder evoluir junto do negócio. Então, por isso que, novamente, a Tecnotri segue esse padrão da evolução digital, não mais da transformação digital, porque eu quero evoluir junto ao negócio do meu cliente. O B2B2X, por quê? Os clientes tradicionais B2C e B2B vão passar a ser também resellers, vão passar também a ser parceiros nossos. Então, por exemplo, um exemplo que eu uso muito do B2B2X é que eu posso controlar a frota de uma empresa de aluguel de carro a partir do 5G
e também que essa empresa venda serviços de conectividade autônoma no carro através de meus serviços digitais de 5G. Então, esse que é meu cliente empresarial pode passar também a vender serviços meus para o cliente dele. Então, gera todo esse entorno de parceria que nós chamamos de B2B Tracks. E a questão de operação digital, questão da escalabilidade e disponibilidade. Se fala muito em latência no 5G, então é muito importante que a resposta seja rápida e a escalabilidade seja rápida. Eu tenho que poder escalar os meus serviços segundo a demanda de consumo. Então, através de serviços digitais, on-cloud, e que me permitem essa escalabilidade, eu vou ter essa capacidade. Lógico, adotando arquitetura aberta e de microserviços. Próximo. Já falando um pouco da questão funcional, para já ir terminando, a questão de charging por hierarquia, porque hoje em dia eu faço um charge, que nós chamamos que é a capacidade de cobrar os nossos clientes, através de justamente consumiu, eu cobro. Quase um modelo a granel e por pacote. A partir de certo momento eu vou ter que cobrar por hierarquia. No mercado B2B Tracks eu vou ter que cobrar o meu cliente e o cliente do meu cliente. Como eu posso montar essa hierarquia? Também a questão do charging avançado. Isso é muito importante porque eu tenho que poder estruturar as minhas carteiras, os meus saldos, que podem ter unidade monetária, unidade de tempo, unidade de consumo a granel, minutos, energia, conexões. Então, aqui a gente chega até a chamar de charging telescópico, porque eu tenho que conseguir cobrar por conexão e depois cobrar por consumo. O charging flexível, que eu tenho que expor a capacidade da qualidade de serviço, disponibilidade de serviço e consumo ao meu cliente, e o rating, a capacidade de transformar todo esse consumo em uma maneira viável de o cliente entender e pagar essas faturas. Então, isso é muito importante, principalmente para o 5G, que nós vamos ter uma diversidade de dispositivos e eventos sendo capturados nos nossos sistemas. E, por último, Renato, só para terminar, a questão da hierarquia de contas e saldos. Isso é muito importante, que essa vai ser a primeira habilitação que a gente vai ter nos nossos sistemas. Hoje, normalmente, eu tenho um cliente pré-pago ou pós-pago, porque normalmente trabalha no modelo híbrido, que ele vai trabalhar com uma conta primária, que ele põe dinheiro ali, ele paga ou ele paga a fatura mensal. A partir de certo momento, eu vou ter diversas estruturas aplicando essa conta central. Então, vou ter o meu cliente, que vai ter uma conta primária e secundária, e dentro dessas contas, ele vai cobrar serviço de cliente final, serviço próprio, serviço de dados, serviço de voz, IoTs diversos, né? IoT voltando ao Internet of Things, né? E a questão de eu poder hierarquizar e mostrar, cobrar e mostrar de uma maneira lógica para o meu cliente e entender que esse cliente ele vai consumir e cobrar de acordo com serviços que são disponibilizados para ele. Tem que ser feito de uma hierarquia muito simples e bastante clara para que não tenhamos problemas, que não aumentemos a complexidade, porque ao mesmo jeito que a complexidade do serviço vai aumentar, nós não podemos aumentar a complexidade para os nossos clientes, que os nossos clientes são muito sensíveis à complexidade. Renato? Excelente. A questão aqui de alguns casos de negócio que nós tínhamos posto na apresentação, já tem uma questão de tempo, mas, de qualquer forma, um dos casos de negócio primeiramente habilitados para o 5G vem muito relacionado a game, porque game tem muita relação com a questão de latência. Os nossos clientes podemos vender pacotes de uso para jogos diferentes de pacotes de uso básico, que nossos clientes podem comprar a qualidade de serviço e também comprar o SLA, o tempo de resposta de seus consumos e de seus jogos. Isso, claro, podemos vender para o cliente final ou podemos vender também para intermediários que distribuam esse tipo de conectividade aos clientes finais dele. Então, essa vai ser uma grande hierarquia que vai trabalhar junto e nós vamos ter que concentrar essa capacidade em nossos sistemas. Arthur, muito obrigado, muito interessante. E eu queria aproveitar aqui essa última lâmina aqui da apresentação, dos seus comentários, e isso daqui me faz pensar, e eu gostaria de usar aqui esses últimos minutos finais aqui para você comentar, o seguinte: você falou de B2B2X, né? O Marcos comentou da parte de redes privadas,
O Alberto também trouxe vários exemplos aí que já estão trabalhando, o laboratório de referência que eles têm lá em Portugal, os casos de uso. E a gente vê que é uma coisa grande, nova, inovadora e tudo. E essa figura aqui faz um resumo disso tudo, e a gente vê várias coisas que normalmente não estavam, ou não dessa forma, estavam conectadas ou presentes no negócio do operador de telecom. Então, aqui é uma grande integração que tem que ser feita, né? Isso me faz pensar, e eu queria perguntar e escutar aí suas últimas palavras, a respeito de dois aspectos nesse ecossistema aí, com vários players participando. Como que é a relevância ou a questão da estandarização de interfaces, né? E, além dessa estandarização, dessa relevância, dessa importância, e também fazendo referência ao item anterior e um exemplo que você deu de aluguel do B2B2X, né? Do nosso cliente vender serviço para o cliente final dele, né? Como que fica a questão da monetização, né, especificamente? Como que os serviços digitais habilitam essa monetização? Eu acredito que o Arthur está com problemas de rede. Não sei se o Alberto ou o Marcos quer aproveitar a oportunidade e comentar, só para a gente finalizar, a questão dessa de estándares de Open APIs, que eu acredito que é uma interface para esse ecossistema. A gente está... Peço desculpas aí, Marcos, não sei se você queria falar também. Vou falar rapidinho para dar oportunidade para você também, mas assim, a relevância, obviamente, é da natureza de como a indústria está evoluindo, né? Ou seja, a gente está falando de uma indústria onde tem capital intensivo e todo ambiente, quando ele é colaborativo, quando ele é, na verdade, onde existe uma previsão, né, de utilização não proprietária, né, isso, de certa forma, garante aí, pelo menos, a segurança de investimentos onde você tem a possibilidade de escolhas, né? Então, isso é importante para o desenvolvimento, de certa forma, da indústria, nesse aspecto, obviamente, de soluções que sejam mais compatíveis, mas também a segurança realmente do perfeito funcionamento e da possibilidade de evolução dos serviços, né? Então, isso não é uma coisa nova, né? Isso aí é uma coisa que já vem já de anos. Existe um esforço muito grande da indústria de se ter as padronizações, né? Isso que foi colocado aí pelo próprio Arthur aí, a questão do 3GPP, do TM Forum, e são, na realidade, arquiteturas de referência onde, de certa forma, tem uma garantia, não só para os prestadores de serviços da utilização de soluções que sejam interoperáveis, ou seja, que dê esse conforto, mas também para a garantia de serviços que tenham uma qualidade compatível a nível global para os seus clientes. Então, isso é a necessidade de se ter arquiteturas abertas é importante por esse sentido. Marcos, Renato, alguma palavra? Tive um problema na conexão aqui, mas voltei. Você me escuta? Agora estamos te escutando de novo, Arthur. Muito obrigado. Eu abri aqui, a gente estava num pequeno debate, uma pequena discussão para finalizar aqui, sobre a questão da relevância dos Open APIs na construção desse novo ecossistema. Não sei se você quer dar suas últimas palavras antes da gente encerrar. Eu acho que essa questão foi mencionada em todas as apresentações devido à importância que ela tem, né? A capacidade do 5G vai habilitar um novo mercado, que esse mercado nós temos que ser velozes na capacidade de integração. Como eu estava dizendo, é uma arquitetura multi-core. Eu vou ter um core próprio, vou ter um core do meu cliente, não vai ser aquela questão de ter um BSS e esse BSS é o core do meu sistema. Eu vou ter gestores de demanda, vou ter gestores de evento, vou ter, por exemplo, na indústria 4G, um exemplo básico, um gestor de frota, um gestor de sensores. E se nós não estivermos com uma arquitetura estandarizada nos seus pontos de integração, vamos ter muita dificuldade
e você vai perder muito tempo na integração desses sistemas, porque vão ser sistemas próprios, sistemas de clientes e sistemas de parceiros. E muitas vezes os sistemas de parceiros, os cores de parceiro, também vão ter que se conectar aos sistemas de cliente. Então, essa capacidade de integrar através de API standards vai ser totalmente o diferencial no 5G. Fazendo APIs standards, eu vejo que o Brasil e a América Latina estão num momento de standardização. Porque muitos dos sistemas que as operadoras hoje desenvolveram foram desenvolvidas in-house ou comprando softwares monolíticos, que eles não tinham a capacidade de se entregar front com back, que foi o primeiro, e se integrar a parceiros. A partir de certo momento, isso virou a regra, e nós temos que facilmente, de maneira rápida, integrar. E nada melhor que adotar estándares, e o principal standard desse mercado é o TM Forum, que vai facilitar bastante que nós monetizemos e adotemos o 5G para nós e nossos clientes. Muito obrigado, Arthur. Marcos, uma última palavra para a gente finalizar e encerrar? Última palavra, liberdade. Quando a gente fala de open, de multi, a gente precisa, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista do cliente final, né? Do ponto de vista da operadora, ter decisão de escolha, seja de uma tecnologia, seja de um produto, seja de um software. Quanto menos essa proposta estiver amarrada, todo mundo sai ganhando. Então, aqui a mensagem final que você me pediu uma palavra é a liberdade, multi-cloud, open API, né? Open software, para que o cliente final possa fazer seus Open Arquiteto. Open Architecture, exatamente. Exatamente. Open, eu deixaria liberdade, open e multi. Acho que aqui em vez de falar uma só, eu colocaria as três. Tá bom, Renato? Muito obrigado aqui. Tá, certo. Eu que agradeço. Bom, vamos aqui. Foi muito bom aqui ter vocês, Alberto, Marcos, todo o pessoal participando. Agradeço muito mesmo a atenção que o pessoal deu. A paciência aí, que a gente passou o tempo previsto, mas acho que foi por uma boa causa. Né? O conteúdo é vasto, é amplo. Eu tenho certeza que se a gente se propôs a ficar falando um dia inteiro, a gente não ia conseguir falar tudo do que tem para dizer, né? Então, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui e estamos em contato aí. E, como eu tinha dito antes, vamos arregaçar as mangas porque tem bastante trabalho pela frente. Obrigado, tenham um bom dia a todos e um prazer. Até logo. Bom dia, muito obrigado. Tchau, tchau.